E agora começa outra coisa na minha vida, ainda jovem, que é o fato de expulsar demônio. Entendeu? Então você, depois que se converteu e começou a se entregar ao Senhor, você continuou vendo o mundo espiritual, mas você não via como, por exemplo, a criança. Você via um ser diferente, é isso? Como era? Rapaz, eu já vi entidades como cara de bicho, Sim. como cara de macaco. Eles são assim? Não sei. Mas se apresentava para mim com essas afeições. Ainda no início da Uma sua vez- caminhada cristã. Uma vez eu estava numa igreja que eu fazia parte, lá no Alecrim, lá na Avenida 10, e entrou uma mulher na igreja, e quando eu vi, tinha uma entidade como se fosse um macaco no ombro dela. Sim. Ninguém via, mas eu via. E naquela noite no culto a mulher se manifestou. Entendeu? E por aí vai. Passarinho, a sua mãe, ela atribuiu depois isso assim, ela entendeu depois que quem lhe curou de fato foi o Senhor. Hoje ela entende isso? Como é que... Rapaz, não, ela entende que foi Deus, entendeu? Ela entende que foi Deus. Inclusive, recentemente, pronto, final de semana passado eu estava lá na casa dela tomando café, que eu vou todo sábado tomar café com eles. A gente conversando, ela disse que estava com pena de uma senhora amiga dela que é crente, mas que está passando um perrengue danado com a filha endemoniada dentro de casa. Nossa! E que a mãe não sabe mais o que fazer, não dorme mais direito, porque tem que amarrar a filha junto com o marido, Meu Deus. porque o demônio está se manifestando direto na filha, a filha está sendo atormentada direto. Eu disse, pelo amor de Deus, me dê o endereço dessa mulher que eu preciso. Eu quero também lá. Eu Mas preciso foi a primeira lá. coisa que passou na minha cabeça. Eu disse, já me mamãe, deu vontade de ir isso, lá. cara, pelo eu digo, amor de mamãe, me Deus. dê o endereço dela que eu preciso ir lá, pelo amor de Deus. Essa menina deve estar sofrendo. Eu não digo nem a mãe dela, que é amiga da senhora. Eu digo a menina. A em menina si, é muito mais. né? Entendeu? Ela precisa ser liberta. Ela disse, não, tem calma, porque parece que é num lugar perigoso. Aí mamãe tem medo que eu vá. Eu disse, não, minha Amigo senhora. Ronaldo, não tenho medo. Não. Pois é, cara. Bicho, na hora, ferveu dentro de mim. Se eu pudesse, eu ia naquela hora. Se ela me desse o endereço, eu saía de lá e ia bater lá. Sábado agora foi? Sabe agora. Aí eu disse, mamãe, ela é crente. Ela disse, é. Meu povo perece por falta de conhecimento, né? Pois é. A E, gente não tem entendimento a respeito disso, né? e aí eu achei interessante uma coisa, que a mamãe falou assim, aí, fulana, que é outra amiga delas, escutando essa outra senhora falar o que estava passando, aí a outra mulher disse assim, mulher, vá num terreiro, que você vai resolver isso ligeirinho. Aí eu achei interessante, porque mamãe foi disse, vá não, porque não vai resolver nada, vai piorar. Mamãe, procura a igreja, vá na igreja, procura um pastor ou procura um padre. Tudo bem. Viu? Não vá para terreiro não, porque vai piorar. Amém. Glória a Deus. Olha, não é de Deus, né, o terreiro. É do demônio, mamãe. Foi? Mamãe disse, ô, glória. Glória a Deus. Ela disse quando? Sábado Sábado agora. agora. Mas mamãe me deu o endereço dessa mulher, pelo amor de Deus, eu preciso ir lá. Aí ela ficou enrolando, não quis me dar jeito nenhum, porque só, olha, é muito perigoso, é ali perto do baldo, parece que tem uma favela, né? Favela do Mosquito. Pronto, aí... No baldo? Não, depois Não. do baldo lá, desembocando lá, no centro do baldo, ele não sobe, ele desemboca lá naquela, como quem vem do Passo da Pátria, né? Sim. Não, Passo da Pátria. É Passo da Pátria, perdão, Passo. Passo da Pátria. Eu disse até assim, então mamãe, diga pra ela levar ela lá na igreja, pelo amor de Mosquito é lá em Deus. Igapó ali, né? Mosquito é por ali. Acho que sim. Passo da Pátria. Aí eu disse, pelo amor de Deus, diga pra ela levar essa menina lá na igreja então. Diga que leve lá, que a gente resolve rapidinho essa situação aí. Eu disse, eu vou falar com ela. Aí, amanhã eu vou tomar café, eu vou fazer o levantamento lá. Vou ver se não resolver, eu vou ver se eu puxo o endereço pra gente ir lá. Puxa, Pronto. Entendeu? puxa.
A gente crê, eu creio demais. Cara, aí certeza. eu vou falar pra vocês, se há uma coisa que eu amo fazer é expulsar demônio. Libertar o povo das garras desse Da opressão. infeliz. É. Cara, mesmo sendo crente, eu não fiquei possesso. Mas eu fiquei debaixo da influência tão pesada. Eu atribuo isso aí o pior dia da minha vida. Só abrindo parênteses aqui, pessoal, isso aqui que Robson falou, a gente vai depois agendar um podcast para falar sobre isso. Que ele falou, mesmo sendo crente, eu não fiquei possesso. Mas tem um assunto que é muito pertinente e é interessante a gente abordar aqui depois, é que se o cristão, ele pode ficar possesso ou não, ou se ele pode receber influência Exato. diabólica, né? Então isso é muito importante para a gente tratar, porque é de fundamental importância Sim. ter esse conhecimento. Mas pode A continuar. gente tem que ter entendimento do mundo espiritual para Conhecimento poder... liberta. Conhecimento liberta. Liberta. Se você não sabe como é o mundo espiritual, você não sabe como tratar. Se você não Exatamente, sabe como é a meningite, você não sabe como tratar. Exatamente. Isso. Entendeu? Então a gente tem que ter esse conhecimento. No meu caso, tem um gancho aí, peraí. Você falou que você Não, falou quer dizer, que não, mesmo eu mesmo sendo crente, eu não fiquei possesso. Mas- Sim, porque a gente tá falando sobre ir lá expulsar Isso. o demônio e tal, se necessário, né? Eu não tenho medo do mundo espiritual. Na verdade, quando às vezes as pessoas perguntam assim, de que é que você tem medo? Nunca vem nada na minha cabeça, eu nunca tenho medo de nada. Não tenho, simplesmente não tenho. E às vezes quando fica muita gente... Mas não é um mosquito não, só um dinossauro, um negócio desse. Isso é grande. Hoje aqui... Eu acho que não é muriçoca, não. Isso aí deve ser aqueles mosquitinhos, tipo um besourinho que voa mesmo. Pterodátilo. Como é que se diz? Eu tava, dentro de uns momentos que eu passei, eu ali em novembro de 2022, no dia da Copa do Mundo, do Catar. Foi, pra mim, eu considero aquilo ali o pior dia da minha vida, né? Pra que as pessoas entendam. Eu tô incomodado com esse bichão aqui, vindo pra lá e pra cá. Eu vou pegar ele já pegou o beco daí. Não, ele veio pra aqui agora e passa ali. Vou pegar ele já, você vai ver. Pra que se contextualize, porque o pior dia da minha vida, né? Pra quem não sabe, eu passei por uma situação onde, em 2020, perdi meus pais, né? Meu pai no dia 10 de junho, 2 meses depois a minha mãe. Isso foi muito forte, foi um período que eu fiquei 2 meses e meio longe da minha esposa, da minha filha, senti muita saudade, passei pela morte de ela definhando até morrer e tudo, internado no hospital mais uns 20 dias, não lembro exatamente, e eu ali com ela, tal, foi muito sofrido para mim e para meu irmão, e para a esposa dele, minha cunhada, que éramos nós 3 vivendo tudo. Foi muito doloroso, quem é mais de perto sabe, vocês souberam o que aconteceu e tal. Então esse tipo de experiência normalmente é o que as pessoas vão classificar como a mais dolorosa, né? Uhum. Realmente em questão de dor foi, né? Mas só que a mais pesada e o pior dia da minha vida não se comparou isso aí, entendeu? Naquele período eu chorei tanto que eu ficava me perguntando como era possível um ser humano produzir tanta lágrima. Eu parado um dia no sofá assim, chorando, e o pessoal dormindo, e eu sem entender, e eu, cara, como é que pode, como é que... Tinha momentos que eu de tarde assim, via que tava todo mundo quieto, minha mãe tava quieta, isso aqui, meu irmão ia descansar, e eu pegava e ia pro banho. Depois que seu pai partiu, no Isso, caso. mas meu pai já tinha partido, e a gente cuidando ali de manhã em casa, e eu ia tomar banho. Eu lembro de uma vez que eu fui tomar banho, eu não queria tomar banho, eu fui aproveitar o momento só para chorar, para abrir o chuveiro e ficar ali e botar para fora, entendeu? Que eu não queria transparecer isso para eles, mas eu já estava esgotado, já estava exausto, né? Mas isso em 2020, entre junho e agosto, saí de casa, eu lembro, dia 18 de maio, eu repetia, depois que eu vivi tudo isso, que eu voltei para casa, eu repetia na minha cabeça tudo que tinha acontecido desde o dia 18. Às vezes de tarde eu ficava sentado assim, frente ao espelho, eu ficava lembrando. Dia 18 eu saí de casa para cuidar da minha mãe, porque assim, por isso, aconteceu isso, no dia 19, isso, no dia tal, dia por dia, eu sabia o que tinha acontecido. Enfim, para mostrar como foi marcante, né? Mas quando foi em setembro de 2021,
Minha mãe faleceu em agosto de 2020. Um ano e um mês depois, eu passei a ter crise de ansiedade. Aí fui diagnosticado com isso, crise de ansiedade e depressão. E quando foi em março de 2022, houve uma separação, em novembro, na verdade, de 2021, a conversa da separação. Saí de casa, tudo, como todo mundo já sabe, né? E foi um período muito sofrido. Ok. Mas fui vivendo, tal, louvando a Deus e indo para a igreja, continuei firme. E nunca me vi numa relação assim com o mundo. Nunca me vi. Aconteceu uma desgraça, como um sofrimento que muitas pessoas passam, e de repente vão se desviar dos caminhos do Senhor. Não, nunca tive esse interesse. Aí eu sei que passou o tempo, quando chegou lá no final do ano, eu fui morar só, que num período eu fiquei morando com minha tia e tal. E nos primeiros dias, teve uma sexta-feira no sábado, da sexta pro sábado, eu virei a madrugada orando, lendo a Bíblia, fui dormir de 4 horas da manhã, numa pegada, vou permanecer assim. Eu lendo a Bíblia orando pela minha casa, dentro de casa, tudo e tudo. Fui dormir e fiz, vamos manter essa pegada agora vai. Foi aí que veio o maior ataque. No outro dia, no sábado, quando eu acordei, perto de 11 horas da manhã, só quando eu sentei na cama, fiquei ali relaxado, lembrando do que eu tinha vivido, e de repente veio uma angústia. A angústia veio, ficou, e eu, cara, que é isso? Que negócio chato, mas ficou ali, só incomodando, né? Mas foi o dia todinho. Chegou de noite, eu já tava que não aguentava mais. Meu ex-cunhado me levou pra casa dele, fez, aí, tá tudo bem? Rapaz, estou assim, foi lá em casa, me pegou, me levou pra casa dele. Chegou lá, ainda tomei um remedinho, mas não fez efeito. Volto pra casa. Quando volto pra casa, já 10, 11 horas que eu vou tentar dormir. Aí fiquei quieto ali e tal, fui dormir. Quando dá 00:40, eu acordo do nada. Aí. Quase. Tá aqui tontinho. Deu um cascudo. Aí, quando dá 00:40 mais ou menos, eu acordo, no que eu acordo, pânico. Eu com medo de ficar dentro do quarto. Desespero. Peraí, só um minuto. Pessoal, a gente tá tentando pegar. É um mosquito. Você chegou agora. Tô falando isso, pra não achar que a gente tá pegando aqui um espírito aqui. Aqui, ó, um mosquito, ó. Não tá aparecendo, na câmera, porque ele é pequenininho e ligeiro, né? Mas. Não são coisas espirituais, não. São coisas naturais mesmo. Então, desculpa aí, ó. Os conteúdos só pra. O mosquito parece um passarinho. Aí, quando bateu o desespero, eu. Cara, o que é isso? Lembrei da técnica que minha terapeuta tinha ensinado e tal. Juliana, um beijo ali. Juliana Ariston. Ela tinha me ensinado e eu fui tentar praticar tudo. Depois eu liguei pro meu irmão, falei com ele, tal. Conversei com ele e ele estava fora de casa, né? Aí eu disse, Zac, eu posso dormir com você e tal. Aí ele, cara, eu tô fora de casa, assim, vou demorar um pouco, mais dados aqui. Aí eu fiz, não, faça o seguinte, eu vou me segurar aqui, mas amanhã de manhã, quando você for pra igreja, me leve. Ele fez, tá certo. Aí eu fiquei fazendo a técnica, deu certo, a técnica de respiração deu certo, passou, aliviou, e eu cochilei ali no sofá. Beleza, mas cochilei porque a minha mente já estava cansada de tanta angústia, sábado, o dia todinho de angústia. No outro dia eu fui para a igreja dele de manhã. Quando chegou lá, eu acordo e já sentindo angústia. Assim que acordei, já veio o sentimento, né? Quando ele me leva para a igreja, eu tô lá, ele passando o som, eu fiquei ali do lado dele. De repente me bateu uma angústia, um pouco antes de começar o culto, e eu fui lá para fora. Aí eu me encontro com o pastor amigo nosso, o pastor da igreja A Ponte, que é Eliésio. Eliésio. Aí ele me chamou, diga. Só para não perder a piada. Tem essa igreja A Ponte, né? A Ponte. Aí Tia Nete, vocês lembram de Tia Nete? Lembro. Aí Raquel, a filha de A Tia mãe das Nete. das gêmeas, né? Eu lembro essa história. Aí Raquel, o filho de Tia Nete, tava na igreja A Ponte. Aí Tia Nete liga para ela e... Peraí, vamos contextualizar que tem uma ponte aqui em Natal, para quem tá assistindo de fora, que ficou famosa ali no Taval por muita gente ter pulado de lá. Jogado lá, se jogado, né? Tirado a vida lá, né? Aí nisso, uma amiga nossa tava lá na igreja, A Ponte. A Raquel tava lá na igreja, A Ponte. Aí Tia Nete liga para ela, preocupada com ela. Tá aqui. Raquel, você tá onde? Ela disse, mãe, eu tô na ponte.
Você tá onde, Raquel? Mãe, eu tô na ponta, já falei. E tem a neta desesperada, porque... Achou que ela tava na ponte pra tirar a vida, Pra se né? olhar. Ah, meu Deus do céu, Raquel, não faz isso Não não. faça isso não, meu filho. Mãe, eu tô na igreja, a ponte. Pois Eu vou é, morrer aí- pro mundo, tenha calma. Aí eu fui lá e conversei com ele. Quando eu me vi, ele, e aí, Robson, como é que tá? Tudo bem? Quando ele perguntou tudo bem, eu comecei a chorar. Aí ele fez, cara, o que foi? Me levou pra dentro da sala do gabinete do pastor, conversou comigo, orou. Depois ele chamou uma médica que estava na igreja, ela veio conversar comigo, eu contei o que estava acontecendo. E ela foi me medicou ali, ó, isso aqui vai fazer um efeitozinho para você lá para de tarde e tal, porque isso aqui é fraco, mas você tem que procurar ajuda, assim, me orientou. E me deu um alívio ali. Só que eu tava tão mal, isso era às 10 horas da manhã, 11, quase 10h30. Aí, quase que eu pego ele. Aí quando ela disse que isso ia fazer efeito, de tarde, 2 horas da tarde. Mas eu tava com a mente tão exausta, que era fraquinho o comprimento que ela me deu, que eu voltei pro templo, né, e fiquei ali, e daqui a pouco começou a pesar o sono, pesar que eu fiquei em pé, e pescando assim, de sono em pé, de tão cansado que minha mente estava. Já estava quase 24 horas de pânico, né, de angústia, né, cansado já. Quando eu tô lá, meu irmão, cara, tu tem que ir pra casa, tu não tá bem, eu vou chamar Uber. Eu falei, não, me manda pra casa do meu ex-cunhado, que quando chega lá, eu vou pra igreja que é na mesma rua. Ele, tá certo. Fui e fiquei lá. Quando tô lá na casa de João, aconteceu isso, eu tô aqui e tal, beleza. Aí foi quando eu vi que era a abertura da Copa do Mundo. Aí eu fiz, vou deitar aqui na rede, tá? Na área. Ele, tá certo, fique lá. Fiquei lá deitado, pronto, dormi. Aí foi quando o sono adormecia minha mente e eu fiquei lá, né? Quando deu 1h30 da tarde, assim, o filho dele veio me chamar para almoçar. Uhum. Samuel, chegou o tio Rob, vamos almoçar, tá pronto. Beleza, quando eu me levanto, a angústia vem, mas naquele nível acostumado. Quando eu tô almoçando, fazendo prato, o peso veio um desespero que eu, do nada, comecei a dizer, eu não quero enlouquecer. E, cara... Aí já faziam mais de 24 horas que eu tava com aquela angústia e o peso foi grande ali na hora. Foi pânico mesmo. E eu simplesmente ali, a sensação que eu tive é que naquele momento, o próximo passo era a loucura. Eu fiquei desorientado, assim, eu não quero enlouquecer. E eu sentei, minha sobrinha Gabi me abraçou com o Samuel. Tio Rob, tá tudo bem, a gente tá aqui. E eu fui pro sofá, e Juliana, que é minha terapeuta, estava lá, chegou, Rob já estava aqui, João chegou, Rob já estava aqui, calma. E eu desesperado, sentado no sofá da casa deles, desesperado. Tinha certeza de que eu ia enlouquecer no próximo passo. Robinho, uma pergunta aqui pra você. Até ficar legal porque você vai esclarecer isso. Pra mim, de fato, eu não tenho ideia, mas pra quem tá escutando a gente também. Você atribui isso a uma esfera emocional, psicológica, ou você realmente, de fato, atribui isso a uma esfera espiritual mesmo? Você considera o quê? O que é que você vivenciou isso? Então, assim, nada melhor do que você para explicar o que você realmente considera. Né? Uhum. Então, assim, você atribuiria isso a quê, de fato? Depressão pode ser por questões de você estar sofrendo pressão demais. Peguei. Pegou não, ele vazou ali, ó. Vazou, safado. Aí você pode sofrer pressão demais, como no meu caso. Em qual esfera? É isso que eu tô querendo saber. Não, essa pressão demais, pressão da vida. Como eu passei pela perda dos meus pais. Certo. Muita dor, muito sofrimento e tal. Na sequência de sofrimento, sua mente cansa. Tá. Certo? Pode acontecer. São coisas imateriais de toda forma. Isso, depressão também pode acontecer por alimentação. Certo. Eu descobri isso recentemente, tem gente que está tratando com Pronto, remédio. era isso que eu queria saber. Mas pode ser alguma coisa física, por alimentação, ou só coisa imaterial? Não, mas o que eu vivi, eu até passei por uma situação onde eu estava com Juliana fazendo uma sessão de terapia e de repente o clima mudou, espiritual, ela, Robson, eu vou parar que eu estou sentindo algo diferente.
Juliana é psicóloga? Juliana é terapeuta. Terapeuta. Não é da... é um Não? curso específico para ser terapeuta de uma área específica. Certo. E eu tava tão mal, eu vou voltar aqui, antes desse dia do pânico, eu tava tão mal, tendo angústias, que eu passei o dia todinho com ausência de realidade, aí parava, ficava 10 minutinhos aqui, daqui a pouco vinha de novo. Você perdia o sentido, parava, daqui a pouco vinha de novo, eu já tava cansado. Cansado. E no dia anterior, eu estava no culto, onde eu estava sentindo essa pressão, e no meio do louvor, do fogo, aquilo veio o alívio. Depois Michele me trouxe uma palavra, me aliviou demais. Quando eu chego em casa no outro dia, eu fui dormir, ai meu Deus, acabou. Quando chegou na segunda, veio de novo aquele peso. E eu, cara, o que é isso? O que é isso? No meu caso, foi 100% demoníaco. Depressão, do meu caso, foi simplesmente um espírito maligno que se aproximou de mim por uma brecha que eu dei, e Juliana tratou na hora. Quando eu fiz, Ju, eu tô nessa situação assim, ela veio aqui para casa, a gente vai fazer uma sessão de terapia hoje, porque também tem coisas relacionadas com a emoção, né? Então, pelo menos vamos ver se era aquilo ali. Uma coisa afeta a outra, né? Isso. Que podia ser dos traumas e Eu tal. não tô querendo dizer aqui, eu não tô querendo dizer pra ninguém que sempre vai ser isso, né? Eu tô falando assim, que uma coisa leva a outra. Não tô Sim. querendo dizer que todas as vezes é essa coisa que levou a essa outra, não. Aham. Tô dizendo que uma coisa leva a outra, ou seja, uma opressão maligna, espiritual, Sim. ela pode levar a essa situação. A depressão. Isso, né? Não estou dizendo que todas as vezes é isso. Estou dizendo que uma coisa leva a outra. Né? No meu caso, eu afirmo com tranquilidade que eram 2 demônios, da depressão, do pânico, botando a cabeça deles assim na minha para eu sentir o que eles sentem. Porque não tem como não. É absurdo. Cara, isso aí, assim, não tem como... seja lá quem for aí, depois vir comentar alguma coisa. Isso aí não, isso é psicológico, é clínico, não sei o quê. Blá, blá. Você não tem como... dizer para a pessoa que viveu o fato. Exato. Então, assim, não tem como tirar essa experiência que você teve, você está completamente, não é só porque você é cristão, que você sabe o que acontece no reino espiritual ou não, que você está definindo isso. Você está definindo porque você realmente vivenciou. Exato. E você sabe que esse nível de situação só pode ter sido isso. Exato. Né? Não só pelo que eu sentia, mas também pelo que aconteceu no momento da terapia. A Juliana é muito crente, muito sensível para Deus. E ela fez, Robson, vem aqui para casa, a gente vai fazer uma sessão de terapia. Quando eu estou fazendo a sessão de terapia, eu digo, Ju, eu não estou conseguindo me concentrar, porque você precisa se concentrar ali e tal. E eu não estou conseguindo. Ela tentou me conduzir para levar o pensamento para o canto certo, não sei o que, tal. E eu, Ju, não tô, mas vamos lá. Daqui a pouco ela ficou ali e disse, Robson, eu estou sentindo algo diferente. E ela sentiu um peso diferente. Eu fiz, agora a terapia parou e agora é algo espiritual. Aí ela começou a perguntar, para você, o que é a depressão? Ela disse, para mim é um espírito. Ela fez, como é esse espírito? Foi uma coisa assim, rapaz, quando ela falou, minha mente disparou. Aquilo que eu não estava conseguindo mergulhar nos pensamentos, minha mente disparou. E quando eu fiquei ali parado, pensando, eu cheguei num formato, num modelo de ser, simplesmente esperando as sugestões da minha mente. Só que o detalhe, eu vi como ele se viu na minha mente, eu disse, eles vão ser assim, com a boca assim. Só que ele estava num canto. A imagem que veio na minha cabeça, que depois que eu me toquei, era como se fosse num cantinho que era atrás da janela do quarto onde eu ficava. Aí depois que eu me toquei. Aí depois ela, pelo Espírito do Senhor, ela começou a dizer, tem algo aqui diferente. O Senhor está me dizendo que não é algo de hoje, é algo lá de trás. Aí ela fez, e está associado ao tempo que você morava em frente à sua mãe. Aí é onde ficou a questão. O que é que acontecia? Naquele tempo, as coisas davam errado na minha vida, mas estavam andando de um jeito que eu já estava cansado. E chegou um momento onde eu chegava do trabalho e eu ficava debaixo de tanta pressão que eu estava que não aguentava mais, e às vezes eu chegava, só sentava, minha esposa descia para casa da minha mãe, com minha filha, ficava por ali, e eu sentava e deitava na cama e pensava, e se eu morresse?
Quando eu pensava, e se eu morresse, eu começava a cogitar os pensamentos, como é que seria a reação do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, e eu só, dos meus amigos, meu irmão, né? E eu só conseguia parar e aquilo me satisfazia. Por quê? Porque era como se os demônios ali na hora dissessem, para, ele está pensando o que a gente quer, deixa ele quieto. E eu sentia um alívio, porque eu ficava pensando na morte. Aí quando eu chegava na minha filha e imaginava a reação que minha filha ia ter, Desesperava. parava. Aí eu falei, não, porque se for com ela, se ela sentir isso, vai acontecer isso, pode acontecer isso, um monte de sequência, né? Aí eu voltava a sair daquilo ali. Mas só que eu fiz isso várias vezes. A Bíblia diz uma coisa: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você se deleitar é você, a palavra literal, é um deleite, você curtir a presença do Senhor, saborear aquilo ali. Saborear. Eu fiz isso no sentido inverso Entendi. e atraiu o mal para minha vida. Só que eu não lembrava disso. E ela lembrou-se na hora. Quando ela falou, eu disse, nesse tempo eu fazia isso, isso e isso. Falei o que aconteceu. Ela fez, pois é isso daí. Nessa hora, o marido dela, João, estava no outro quarto e foi botar o filho para dormir. Aí quando a gente acabou, que a gente conversou, ele disse que teve uma hora que ele começou a sentir um peso no quarto dele, que o filho dele assistindo televisão, que ele foi botar o menino para dormir, começou a ficar agoniado e que ele começou a ficar agoniado também. Aí o que estava acontecendo nessa hora? Era a opressão que Juliana estava sentindo. Quando a gente tratou, ela fez, e o que é esse espírito de depressão? É assim, 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 assim. Eu disse, ela fez, você vai deixar ele na sua vida? Eu disse, não, o que é que você vai fazer? Aí eu fiz, eu vou expulsar. Ela fez, pois faça. Aí eu comecei, abaixei minha cabeça. Começou o processo de libertação. Comecei a orar em línguas. Aí foi interessante. Eu comecei a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas e fiquei. De repente veio na minha mente uma frase: não se expulsa demônio orando em línguas. E eu percebi que aquilo se montou na minha cabeça, mas que não era o meu raciocínio. Aí eu não parei, continuei orando em línguas, mas achando aquilo estranho. De repente veio de novo a frase: não se expulsa demônio orando em línguas. Quando eu ouvi isso pela segunda vez, eu fui parando. Aí parei de orar em línguas, comecei a orar em português e comecei a repreender o diabo. Quando eu comecei a repreender o diabo, comecei a repreender na minha vida, na vida da minha família e expulsei. Nesse momento, Juliana fez, aliviou, passou. Quando a gente tá lá falando com o João disse, cara, só que depois teve um momento que eu tava lá no quarto, aquele peso ficou incomodando, eu fiquei lá com o Samuel, só que depois passou um tempo que um alívio foi dando, o negócio foi saindo, que Samuel se aquietou e ele dormiu, e eu que tava sem sono e tava só colocando ele para dormir, eu peguei no sono, eu cochilei. Ele sentindo no outro quarto, não sabia o que estava acontecendo ali. E a partir dali, essa sensação de depressão foi diminuindo, porque vinha, tipo assim, seu cérebro fica afetado. Imagine que você está com uma inflamação. Pronto, você parou o problema, mas só que foi desinflamando. Então às vezes eu sentia uma ausência de sentido, mas foi sempre diminuindo. Aí nesse dia da Copa do Mundo, que bateu o pânico que eu achei que fosse enlouquecer, quando eu tô lá desesperado, não conseguia virar a mão para fazer a técnica que Juliana me ensinou, virar a mão assim, respirar com o nariz, enchendo a barriga e soltar bem devagarzinho, para cortar a adrenalina, né, do pânico. E fiquei fazendo, eu não conseguia virar a mão, só ficava desesperado, eu não quero enlouquecer, só repetia isso. Cara, horrível a cena. Sozinho em casa. Isso na casa de João e Juliana, no apartamento deles. Sim. João disse, na hora ele saiu e entrou para dentro do apartamento dele, né? Aí ele explicou, ele fez, Robson, naquela hora eu fiquei tão angustiado, desesperado, sem saber o que fazer, com a cena que eu tava vendo, que eu saí, eu não aguentei ver e saí, entrei. Mas quando eu chego no corredor, o Espírito Santo fala comigo, volte e ore por ele. Ele voltou e veio orar por mim. Por isso que eu digo, opressão maligna. Rapaz, uma situação dessa aí, você falando, eu fico. Porque tudo que a pessoa fala, eu vou desenhando, sabe? Uhum. Eu tenho esse. Eu já estou agoniado aqui. Eu tenho essa virtude, eu considero como uma virtude. Tudo que você falou aí, eu desenho, é como se eu estivesse vivenciando um momento. Não me vem outra vontade, a não ser de quando, pelo fato de você estar lá, como se eu estivesse vendo realmente você lá. A não ser expulsar, como se fosse expulsando um demônio mesmo, entendeu? Isso.
Isso. Era o que eu faria se eu estivesse lá na hora. Foi o que João fez. Eu não faria, eu nem oraria por você pedindo paz, não. Eu expulsaria o demônio mesmo e acabou. Porque assim, eu só em estar imaginando, eu estou imaginando uma cena de uma opressão mesmo, de uma opressão, um negócio bem pesado, entendeu? Então eu faria isso. Não podia estar no centro do Alecrim. Eu faria, cara, sério. Pronto, aí ele veio pra minha frente, eu sentado aqui, no canto, que é a varanda dele. Ele ficou aqui, olhou pra mim e fez: amém. Aí fiz: Pai, em nome de Jesus, vem orar por mim. Aí começou a declarar cura. Aí daqui a pouco orando, daqui a pouco, em nome de Jesus seja sarado, eu ordeno, em nome de Jesus sai. Aí soprou na minha cabeça. O que ele soprou na minha cabeça, cara, eu tava aqui assim, ele orando e segurando na minha cabeça aqui. Eu simplesmente fiquei apoiado na mão dele aqui, que eu arriei. Aí depois ele soprou de novo. Aí eu fiquei mole, apoiando com a mão na cabeça dele. Se eu tivesse em pé ali, eu tinha caído como um morto. Apoiando a sua cabeça na mão dele. Isso, eu apoiei minha cabeça na mão dele. Você disse: apoiou a minha mão na cabeça dele. Eu disse isso? Não, é o contrário. Eu apoiei minha cabeça Chamou na mão vá. dele. Ele simplesmente ficou segurando. Eu simplesmente, na verdade, eu imagino agora a galera voltando o vídeo. É. A galera vai fazer isso, vai fazer. Tenho certeza que vai. Aí, pronto, aí nisso veio o alívio e eu fiquei ali arriado com a cabeça na mão dele. Sumiu. Pronto, a partir dali, nunca mais eu tive. Eu tive algumas ausências, assim, aquele negócio do desinflamar. Pronto, mas foi passando. Mas naquela hora, o bicho mesmo, pronto, passou. Então eu fui curado de depressão pelo poder de Deus e fui curado de pânico pelo poder de Deus naquela hora. Amém. Ele orou por mim, decretando cura, e movido pelo Espírito e pelo amor de Deus. Rapaz, depois a gente ficou num ambiente tão forte que eu comecei a rir no Espírito, me alegrando no Espírito, onde eu ficava sentado no sofá, deitado no sofá. Ai, meu Deus, obrigado. Um alívio gigantesco. Só para eu entender uma coisa aqui. Depois desse momento, você teve alguma coisa assim relacionada, mais ou menos parecida com isso? Não teve mais. Pânico naquele nível? Não, sim, naquele nível. Não. Depois desse momento, depois que ele repreendeu, que ele expulsou e tal. Não. Então, assim, se você não teve... O que ficou foi uma sequela. Não, tudo bem, como se você estivesse falando, inflamando, você tá Isso, falando. Mas beleza. Mas esse nível nunca mais. Não, então, assim, nunca mais. Na minha concepção, como eu sou muito papo, sim, né? Puramente espiritual. Exatamente, porque assim, se ali, depois da repreensão, você não teve mais, não tem o que dizer. Exato. Porque se fosse uma coisa física, motora, ela viria tipo assim, a base de remédios, tratamentos, blá, e devagarinho até você chegar num momento que... Mas se depois daquele ponto não teve mais... E eu estava debaixo de efeito de remédio. Pois é, então se depois daquele ponto não teve mais, não tem o que questionar, não. Exatamente. Foi puramente Além espiritual. da sua experiência particular, eu insiro essa observação. Sim. Que é válida porque assim, se depois desse ponto da repreensão do espírito você não teve mais nada, Exato. fica o seu testemunho, mais o testemunho de quem te conhece e que acompanhou esse fato. Fato. Simples. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, para você que não acredita no mundo espiritual, meu amigo. eu acreditaria se fosse você. É real demais. Muito forte. O mundo espiritual é mais real do que isso aqui que a gente vê. É verdade. Que a gente toca. Tem um exemplo, né, cara? Como diz Pastor Marcos. Isso, pronto, eu ia falar Pastor Marcos. Pastor Marcos, cara. Pastor Marcos passou por situações. Ele fala que era uma... Ele contando, a gente conversando uma vez, ele disse: Márcio, é uma sensação de morte. Ele tinha síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Foi isso Você tem certeza que você vai morrer. Coração acelera. Aí ele disse que uma vez ele ligou para Pastor Bud. Eu tinha certeza que eu ia enlouquecer. Pastor Bud, você tem a palavra, rapaz. Isso. Eu lembrei disso várias vezes. Na primeira crise que eu Fale tive a crise de palavra, ansiedade, fale a palavra. a primeira vez que eu tive crise de ansiedade, em setembro de 2021, eu tava no banheiro e fui no banheiro e peguei o sonzinho e fui botar aqui. De repente, angústia, e veio o pânico. Eu simplesmente lembrei disso de Marquinhos, que ele falou, vamos contar para as pessoas entenderem, né? Pastor Marcos, do Verbo da Vida, tinha síndrome do pânico, e teve um dia que ele se encontrou com o Pastor Bud, acho, no evento no Palácio dos Esportes,
E pastor Bud orou por ele por cura e tal. Na época, o pastor Marquinhos ele era da Assembleia de Deus, né? Não era do Verbo da Vida ainda, né? Isso. Aí, não sei como ele teve o contato de Bud. Foi que nesse evento. Bud, o fundador do Verbo Do Verbo da da Vida. Vida. Foi nesse evento que ele foi lá, convidaram o Marquinhos para ir nesse evento. E Marquinhos foi lá e lá ele conheceu o pastor Bud. Pronto, aí passou o tempo, Marquinhos teve... Olha quem tá aqui, ó. Não, formiga. Uma formiga, eu achei que era um bicho parado aqui, vai morrer agora. Marquinhos teve... Matava um elefante. Bicho é resistente, ele foi pra lá, velho. Aí, Marquinhos teve depois, estava em casa e começou a ter pânico em casa, aí foi para um telefone, não sei se foi telefone público, se foi de casa, que ele ligou para o pastor Bud, né? Isso. E aí ele liga para ele e começa a dizer: Bud, ore por mim, eu sou aquele jovem assim que você orou por mim. O bicho veio de novo, né? Ele dizia isso. Eu tô aqui desesperado, tô em pânico, e pastor Bud... O que foi que o pastor Bud disse? Que não ia orar por ele. Não vou orar por você, rapaz. Você tem a palavra. Fale a palavra. Porque o passarinho imita bem. Confesse a palavra, rapaz. Oxi, rapaz. Aí. Pastor Bud disse que não ia orar por Marquinhos, porque ele tinha palavra, que ele falasse a palavra. Isso. Cara, eu lembrei disso na hora. Isso foi mais ou menos no meio de setembro ali. E eu fiquei lá no banheiro e simplesmente comecei a orar. Em nome de Jesus, eu repreendo essa força maligna. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E fiquei falando. Comecei a glorificar a Deus. E de repente aquela sensação foi e saiu da minha mente. Foi a primeira vez que eu parei e fiquei: bicho, o que foi isso? Pelo amor de Deus. Por um lado, eu fiquei feliz por eu ter confrontado aquilo, espiritualmente ter vencido. Mas eu fiquei assustado. Cara, de onde veio isso? Muito forte, né? Aí isso foi na segunda-feira, quando foi no sábado dessa semana. Só um segundo, peraí. Você falou muito forte. Uma dúvida que eu tenho. Esquadra. Aí, rapaz. Tá dando olá em vocês tudinho, Isso aí foi um olé agora. Passarinho, me diga uma coisa. Quando você... depois tu volta, lembra onde tá pra voltar, certo? Sim, tava no olé. Pronto. Quando você via... Quando você via tinha essas visões aí, você sentia algum tipo de presença, de opressão, de coisa ruim, ou pra você não sentia nada? Cara, eu sentia algo diferente. Isso que tá chateando. Falando nisso, eu lembro que muitas vezes eu conversava com os demônios. Tá louco? Seu nível é hard. Eu pedia para eles fazerem coisas para mim. Lembro disso agora. Eu criança, lá em Macapá, a gente morava numa casa... A gente fala nível hard, mas hoje em dia tem, né? Tem relatos de crianças falando isso. A gente morava... Isso até... Meus pais não sabem, isso que eu vou falar agora, meus pais não sabem. Nunca contei para eles. Mas como eu lembrei agora, acho que valia contar. Claro, lógico. A gente morava numa casa de primeiro andar, embaixo era a garagem, tinha um banheiro e tinha um quarto. Mas era tudo aberto assim, a garagem e a casa, no primeiro andar tinha os quartos, a sala, a cozinha, enfim. E às vezes eu brincava na rua tal, e suado eu entrava nesse banheiro lá de baixo para tomar banho, sozinho. E eu tomando banho eu sentia várias presenças. Vixe. Você não via, você só sentia. Presta atenção. Eu sentia as presenças, eu tomando banho, e eu dava ordem, como se eu desse ordem. Eu dizia assim: você vá lá em tal canto agora, na casa de fulano, veja o que ele está fazendo, não sei o quê. E aí eu via como uma sombra descendo no chão e saindo. E eu achava massa, eu brincava com isso. Caramba. E você vai para tal canto, tal, não sei o quê. E de repente aquela fumaça negra, uma sombra, um negócio, descia no chão e saía. Eu achava massa. Vou entrar pros Vingadores. Eu pensava que era como se fosse superpoderes. Na cabeça do boy. Eu pensava que era superpoderes. Entendeu? Eu me achava, caramba, meu irmão.
É engraçado que, assim, eu como sou muito prático, né? Vou dizer aqui logo assim, que muita gente pode estar pensando, rapaz, esses caras estão conversando tanta besteira aí, então não sei mais. Deixa eu pensar. Não, mas assim, eu tenho uma coisa aqui para dizer a você que está de repente aí, chegou nesse ponto. Existem hoje em dia, cara, o índice de suicídio no meio de adolescentes e jovens é tão alto, tão alto, tão alto. E quando e estudos revelam isso, falam sobre isso. E quando se vai perguntar, justamente essa questão de se sentirem oprimidos, né? E relatos de jovens que têm essas questões que eu falei aqui no começo do vídeo. Amigos imaginários. Que manda fazer aquilo, que manda fazer isso, que manda fazer aquilo. Tem vídeos aí. Mas isso aí são coisas da internet e não sei o quê. Inclusive, então, isso que eu acabei de falar agora, que eu acabei de compartilhar para vocês, muitos aí vão estar julgando. É porque era criança, era fruto da imaginação, era não sei o quê. Bom, mas se você acha assim, é direito seu. Eu estou falando do que eu vivi, do que eu vi, né? O mundo espiritual é real, bicho. Demais. Eu tava num ponto. Tive o drible. Mas eu tava falando de quê? É por isso que eu falei, grava aí pra poder voltar. Foi. Eu ia finalizar. Se você não lembrar, eu quero finalizar a minha parte contando apenas Vai aí que eu vou lembrar. A minha vida, desde criança, foi marcada pelo sobrenatural. E mamãe diz também que a minha vida foi muito sofrida, ela fala, né? Porque, de fato, assim, desde a minha infância, eu sofri muito com doença, né? Eu era asmático, tinha asma braba, bicho, não podia dar uma carreira daqui para ali, que eu ficava... de ser internado e tudo. E, graças a Deus, eu fui curado. Fui curado, literalmente. E teve uma vez, quando eu era criança, tinha, não sei, 6 anos, 5, 6 anos, e eu sempre fui muito traquino, corria, tinha muita energia, né? E a gente morava no interior, em São Miguel. E do nada eu comecei a ficar esmurecido, sem força, sem querer comer, entendeu? E meus pais me trouxeram para Natal para levar para o médico. Me levaram para vários médicos, inclusive. Fazia exames, tudo normal. Não tinha febre, os exames, tudo normal, tudo normal. E ninguém sabia dizer o que era. E eu, já sem força, na época tinha o hiper bom preço na Prudente, e tinha aqueles brinquedozinhos no corredor, você botava a fichinha, os carrinhos, os negócios ficavam... E eu dava maior valor àquilo. E aí mamãe disse, Wilson, vamos levar nosso filho lá no hiper, ver se ele se anima, ver se ele reage, ver... Ele gosta tanto daqueles brinquedozinhos, aí bora. Chegaram lá, compraram as fichinhas, aí mamãe, olha meu filho, tal, aí botava lá e eu nem, sabe, do jeito que eu tava, ficava mole. Aí papai me botava nos braços aqui, eu parecia aquelas marionetes, tudo mole. Sabe, os braços assim em cima do ombro dele, ficava lá sem reação nenhuma, já fraco, não comia. Aí voltamos para casa dos meus avós, que era lá na 7. E nessa noite, a gente dormia no último quarto, no final do corredor. No último quarto. Tinha parede aqui, aí mamãe armou a rede dela aqui, papai armou a rede dele aqui, e a minha rede era a terceira aqui. Aí mamãe disse que, antes deles dormirem, ela disse que ficou sentada na rede e fez uma oração para Deus. Que Deus tivesse misericórdia da vida do filho dela. E que ou ele curasse o filho dela, ou que ele desse o nome de um remédio para que ela pudesse comprar e me dar para eu ficar curado. Mas ela fez uma oração com fé e foi dormir. Quando foi de madrugada, ela acorda
que olha lá para minha rede, ela olhou para o lado, tinha a rede de papai e tinha minha rede. Quando ela olhou, ela viu 3 seres. Ela disse que eram 3 anjos. Com os braços assim, tipo assim, os braços para trás, olhando assim para mim, dentro da rede. E ela conversava com eles pela mente. Ela dizia assim: deixe meu filho em paz, não mexam com meu filho não, meu filho sofreu demais. Ela pensando que era alguém que tinha entrado, né, na casa. Deixe meu filho em paz, vão embora, não mexam com meu filho não, deixe meu filho quieto. Só que na mente eles pediam para ela olhar para a parede, que eles iam dar o nome de um remédio para ela comprar. E quando ela olhava, ela disse que a claridade era tão forte que encandeava os olhos dela. Ela não conseguia olhar para a parede. E ela começou a balançar a rede de papai, acordando ele. Wilson, acorda, Wilson. Olha aí, Wilson, não deixa eles mexerem com o nosso filho não, Wilson. Wilson. Aí papai acordou e disse: que foi, minha filha? E ela dizia: olha aí, Wilson, não deixa eles fazerem nada com o nosso filho não. Homem, faça alguma coisa. Ele dizia: minha filha, não tem ninguém aqui não. Não tem ninguém aqui não. Aí, meu Deus do céu, não deixe não, homem, não deixe não. Aí nisso papai conseguiu acalmar ela. Aquele negócio sumiu, aquela visão lá que ela estava tendo sumiu. Papai acalmou, ela viu que eu estava lá e voltou a dormir. Quando foi de manhã, logo cedo, 6 horas da manhã, que ela acordou, que ela olhou, eu não estava na rede. Ela disse: meu Deus do céu, cadê nosso filho? Que ela saiu correndo no corredor lá, casa de vovó, que chegou na cozinha lá, eu estava sentado na mesa, com um pratão de papa que minha avó tinha feito, já era o terceiro. Ela disse: meu filho, você está comendo. Aí minha avó disse: mas já é o terceiro prato que eu botei para ele. Rapaz, acordei, comi, saí correndo, fazendo as traquinagens que eu fazia e tudo. E assim, isso foi o que aconteceu. Marcado mesmo, de fato, né? É muito impressionante. É muito Qual a forte. explicação? Não sei, bicho. É. Só sei que ela conta que teve essa visão, que depois ela disse que, quando parou para analisar agora, ela crê que foram 3 anjos enviados por Deus, entendeu? E foi isso aí. Coisa boa, a gente começou falando de um lado, terminou falando de outro, né? Muito bom. Inclusive, 2 testemunhos, né? Eu lembrei o ponto onde eu parei. Eu sabia que você ia lembrar. Que eu tive o pânico numa semana, na segunda-feira. Quando chegou no sábado, eu ia para um estudo que era na casa do meu tio, que a gente fazia lá, e antes eu passei na casa de Juliana, né, minha ex-concunhada e terapeuta, né? Aí quando eu passei lá, ela estava estudando aquela terapia. Quando eu cheguei lá, conversei com ela, e ela disse: Robson, eu descobri que tem uma técnica assim, eu estou estudando, muito boa, papapá. Você respira assim, vira a mão assim, por isso, e me deu toda a explicação. Eu tive o pânico na segunda, no meio de setembro. Quando chegou no sábado, à noite, Juliana me falou isso, depois eu saí e fui para o momento lá no estudo da casa do meu tio. Quando chega na segunda-feira, eu passo de novo. Eu estou em casa, fui fazer uma venda pela internet, e deu errado, deu um problema lá, eu tinha feito investimento, isso aqui, na hora deu errado, aquilo me pesou, eu fiz: caramba, de novo, tudo dando errado de novo nessa área. Aí eu deixei pra lá, fiquei quieto. Aí isso aqui começou uma angústia, devagarzinho eu peguei a Bíblia pra ler, um livro pra ler, fiquei tentando me acalmar, não conseguia, o pânico rasgou. Aí daqui a pouco eu saí do meu quarto, fui pro sofá, porque eu pensei: se acontecer qualquer coisa comigo aqui, eu vou estar sentado no sofá, e peguei o ventilador, botei apontado na cadeira, apontado para mim. Eu vou estar sentado aqui no ventilador. Aí chamei minha filha, né? Ela tinha 12 anos. Lá, que papai tá assim. Aí eu sentei, aí eu lembrei da técnica da TRG que Juliana tinha me ensinado. TRG é o nome da terapia dela, que é terapia de TRG. Terapia de reprocessamento generativo. E ela chegou lá, eu sentei no sofá, virei as mãos assim para cima, apoiado na perna, e comecei a respirar pelo nariz, enchendo a barriga, bem devagar e soltando bem devagar. No início eu não senti efeito nenhum, daqui a pouco fui respirando,
Aí foi aliviando os ombros, ele soltava. Aí a crise de ansiedade foi diminuindo. Mas foi um peso terrível. E eu não consegui, nesse momento, me lembrar de falar a palavra, de repreender e tal. Eu simplesmente fiquei dominado por aquilo. E essa técnica me aliviou. Pronto. Aí a partir daí, quando eu fui para a psicóloga no mês seguinte, em outubro de 2021, e fui diagnosticado com pânico e depressão. Quando saí da quarta consulta lá, que a psicóloga falou, você não tem cura, você vai ter que aprender a conviver com isso. Foi a pior coisa que eu podia ter ouvido. Eu conversando aqui com ela, assim, não, tudo bem, falando assim com ela, sorrindo, né? Porque ela disse, não, vá se envolver, coisa para desenvolver sua mente, que realmente funciona, ajuda você ler, você trabalhar, você estudar, você ter coisas para envolver sua mente. Mas você vai ter que aprender a conviver com isso. Era tudo que eu não queria ouvir. Quando eu saí dali, que entrei no carro, fechei a porta, comecei a orar e chorar. Senhor, eu não quero ver isso. Eu não quero viver isso. Em nome de Jesus, me ajuda, chorando, e fui para casa chorando. Cheguei e falei no grupo da família o que tinha acontecido. E Juliana foi e falou, Robson, tenha calma. Eu estou estudando. Quando eu terminar, eu vou lhe tratar. Aí foi o que aconteceu. Eu não fui mais para essa psicóloga tradicional. E fiquei só com a TRG, com Juliana ali. Aí pronto, aí foi quando a gente começou a ter resultados, bons resultados, mágicos resultados com a terapia que ela aplicava. Só que depois, no meio da sessão terapêutica, a gente viu que tinha uma questão espiritual por trás. E depois só se resolveu com a oração de João. Exatamente. Com a oração naquele momento, a depressão, e depois o pânico foi quando, em novembro, lá na época da Copa. E foi isso. Amém. Muito punk. Muito forte, muito forte. E aí, senhores, foi massa demais, né? Foi. Bom demais. Top. Bom demais, graças a Deus. O que seria um testemunho virou 2, né? Arruma, né? E depois algumas experiências aí. Vai dar uns 3 Abordamos aí alguns assuntos, todos de fato muito relevantes. Você contou testemunho também, né? Contei. Virou 3. Virou 3. E assuntos muito relevantes, né? E uma coisa que eu... E reais, isso acontece na vida de muita gente, né? Isso, de fato relevantes e reais. Assim, experiências, elas não são... você não tem como passar a experiência na íntegra, né? Só vivendo. Você Exato. só consegue... Você sabe o que é ser pai quando você é pai. Quando você é pai, justamente. Então, a mesma coisa. Então, a questão espiritual também é a mesma coisa. O mundo espiritual real. Se você tem dúvida, se você está passando por alguma coisa parecida com isso aqui, o conselho que nós damos a você é que você procure uma igreja, procure uma orientação, né? Vá na igreja. Se for o caso, procurar um psicólogo, vá procurar o psicólogo também, tá? Mas procure também em paralelo à igreja, porque é o que nós cremos de fato, né? Então, assim, se alguma dessas coisas aqui chamou sua atenção, e se você quiser comentar, deixa seu comentário aí no vídeo, pode deixar o comentário. Me permita, por experiência, eu sempre digo que você tem que tratar, nesses momentos, 3 pilares, certo? Você tem que ter ajuda familiar, ajuda psicológica, que é do profissional da área, e ajuda espiritual. Correto. Vá para os 3. Correto, inegável. E é isso, pessoal. O mundo espiritual real, nós falamos aqui de coisas que são fatos para a gente, para a vida da gente. Tem muitas coisas ainda que a gente poderia colocar, coisas que a gente vive hoje, de coisas maravilhosas. A gente falou só de coisas aqui, de certa forma, assim, que afetaram, mas eu creio que Deus direcionou nossa conversa. E se você está passando por esse problema, então aconselho a você que realmente procure se aconselhar com alguma pessoa. Não fique com isso para você, não ache que isso é coisa da sua cabeça. Verdade. Não se intimide, mas pelo contrário, você vá atrás de resolver, porque para que essa situação não se agrave e leve a um fim
que não é o melhor. Tá? Então, se tem alguma coisa começando ou já está num nível bem hard, como o de Passarinho aqui, como o de Robson, eu aconselho a você a procurar ajuda. Conversa com a pessoa. Se alguma pessoa ignorar, não se intimida. Se alguém quiser dizer que isso é coisa da sua cabeça, só você vê, procure um pastor, procure um amigo ou converse, mas não deixe de buscar a solução para isso. Verdade. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então essa vida em abundância que Jesus veio trazer, ela existe, está disponível para você, e se você realmente de fato quiser, ela vai se manifestar na sua vida e você vai ter uma vida maravilhosa, assim como o Passarinho hoje tem. Passarinho é um dos pastores da nossa igreja, é um homem abençoado, cheio do Espírito Santo, um homem muito cheio da palavra, sem sequelas nenhuma, tá aqui, uma bênção, abençoa muito a minha vida, abençoa muito a vida de Robson também é um ministro do Senhor, maravilhoso, cheio do Espírito Santo, batista da nossa igreja. Quando está ministrando, o ambiente muda. Então, se você viu essas experiências aqui e você está vivendo alguma delas agora no momento, eu digo a você que existe uma solução para você e que você pode desfrutar do que eles desfrutam hoje. Então, verdade. O que eu tenho para dizer para vocês é isso. Passo a palavra para Robson aqui, que é o nosso piloto aqui, para concluir, né? Eu acho que já dá para concluir aí. Foi bom demais. Estou feliz demais com esse conteúdo. Como eu disse, eu passei por situações onde eu trazia à memória o que me dava esperança. Né? E esse momento aqui, eu revivi isso. Entendeu? Pressões a gente passa todo dia. Hoje eu tive as minhas. Mas quando a gente está aqui falando a palavra, cara, muda, você vê como as coisas são pequenas, entendeu? Quando você lembra das coisas do Senhor, do poder de Deus, tudo que Ele fez, tudo fica pequeno, tudo tem solução. Como eu disse, eu passei por tudo, pânico e depressão sem remédio. Tudo que eu precisei passar, eu tinha que ter tomado remédio, passei sozinho, sem pai nem mãe, tinha me divorciado, tudo, não via minha filha. E mesmo assim, todo aquele período de dor não se comparou ao dia do pânico. O que eu dizia desde o início é que eu preferia 1000 vezes voltar a viver aqueles 2 meses e meio da perda dos meus pais do que voltar a viver aquele dia situação de novo. do pânico, né? Entendeu? E você falando aí, você falando sobre a palavra, você faz, cara, rapaz, eu acho que isso é uma paz tão legal. Eu lembro de Tiago, né? Você acha que essa paz ela é tão maravilhosa que é como se aquela palavra que Tiago fala, leve e momentânea tribulação, exato, produz para nós um eterno peso de glória, né? Tende por motivo de grande alegria. Passares por várias provações. Não é ficar, é passar. Exatamente, é passar. Sabendo que produz um eterno peso de glória. Isso. Então, assim, você hoje desfruta do peso de glória, Passarinho também. É maravilhoso. É verdade. Glória a Deus. Alguma consideração final? Só comenta, curte, compartilha com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, com quem quer que você deseja que seja alcançado por esse conteúdo de hoje aqui. Amém. E aí? Já fiz as minhas considerações, é isso. O reino espiritual é verdadeiro, é real, e Deus tem muito a acrescentar na sua vida. Verdade. Uma frase que eu repeti muito, acho que João e Juliana vão lembrar, é que eu me emocionei várias vezes dizendo isso, é que não existe falta de esperança. Deus me fez entender isso várias vezes. Não existe falta de esperança. Se Deus é real, não existe falta de esperança. Amém. Se Deus não existe, nada disso aqui faz sentido. Não. Verdade. Nada disso aqui faz sentido. Viver o pânico nessa vida, a depressão nessa vida, a opressão espiritual nessa vida, meu irmão, não tem sentido nenhum, não. Entende? Pois é. Deus é real, então existe esperança. Não existe falta de esperança. Deus é real.
Deus é real. Meu remédio foi Deus, minha tranquilidade foi Deus. Nos meus piores momentos de solidão, meu alívio foi Deus, meu alívio era a palavra. Cara, Deus foi sensacional comigo. Eu não vou ter tempo aqui, a gente vai ter que ter um outro vídeo assim. Se eu fosse lembrar de cada detalhezinho, Se a gente cara. for falar de tudo aqui, né, cara? Mas vou lhe trazer algo interessante. Você está passando por pressão? Tá, normal. Acontece. Faz parte dessa realidade. Mas existe um detalhe. Depois que Jesus ressuscita, ele fala algumas coisas e diz: os sinais vão seguir aqueles que creem. Quem segue vem atrás. Entende? Ah, mas ele está falando sobre você chegar na pessoa e orar por cura. E expulsar o demônio. Beleza, só que existem problemas que surgem na nossa vida que chegam antes. Uhum. E existem sinais para libertar ali. As atuações do diabo que chegam antes. Mas existe um sinal, um poder de Deus que vem atrás para você. Aí, às vezes, no momento, você pode ficar desesperado, achando que não tem solução. Bicho, mas o sinal está vindo atrás. Ele vai seguir, ele vai perseguir você. Deus vai atrás de você. O poder de Deus chega em você. Ah, eu estou no problema. Não se preocupe, meu amigo. A solução só existe porque existe um problema. Está passando por um problema? Enquanto existir Deus, existe solução. Ele vem depois, a solução vem depois. Espere, tenha paciência. Deus é real. Então, eu espero que você tenha sido abençoado. Eu fui demais. E vamos lá, né? Sejam abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Valeu.